Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Aleroturbo. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar no caderno de treinamento SP-ADM 32. O foco é um tema que, é a cara da prova da FGV. Prática legislativa para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Um tema denso, né? Muito. A nossa missão aqui é basicamente montar a caixa de ferramentas de um analista legislativo de ponta. Cada caso, cada conceito que a gente discutir é uma ferramenta para desarmar as armadilhas da banca. E o melhor jeito de dominar isso é na prática, né? O material do professor Lessa é ótimo nisso, porque ele não fica só na teoria. Ele já nos joga direto em cenários que simulam o dia a dia. A pressão real. A pressão real é exatamente o que a prova vai testar. A capacidade de dar um diagnóstico técnico rápido e principalmente preciso. Perfeito. Então vamos começar com o primeiro caso prático. A situação é um clássico, né? Um deputado estadual, cheio de boas intenções, propõe um projeto de lei para criar um programa de saúde nas escolas. Uma ideia nobre. Sim, mas o projeto detalha a contratação de psicólogos, aumento de carga horária de professores. Bom, aqui o alarme de qualquer analista legislativo já deveria estar tocando, o que salta aos olhos de cara. O alarme não só toca, ele dispara. O problema todo está na origem, sabe? Pensa assim, quem organiza a casa do Poder Executivo é o governador. Certo. Criar cargos, definir salário, mexer em secretaria, tudo isso é arrumar a casa. A Constituição, tanto a federal quanto a do Estado, por simetria, diz que só o dono da casa pode propor esse tipo de coisa. Então o diagnóstico é direto. Direto. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Entendi. Então a boa intenção do deputado acaba esbarrando numa regra de competência que é fundamental. E nesse caso, a ideia dele, morre ali. Ou tem algum jeito de salvar a proposta sem quebrar a regra? Ótima pergunta. A ideia em si não precisa morrer, mas o projeto de lei sim. O caminho correto que o analista tem que apontar no parecer é o arquivamento do projeto pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Por ser inconstitucional. Exato. Agora, para salvar a ideia, o deputado tem uma outra ferramenta, que é a indicação. Ele apresenta uma indicação ao governador. É basicamente uma sugestão formal, política, para que o executivo crie o programa. Faz todo sentido. A indicação, então, vira uma espécie de pressão política oficializada, né? O deputado fala publicamente, olha, governador, a ideia está aqui, agora a responsabilidade de agir é sua. É exatamente essa lógica. É um instrumento de articulação política que respeita a separação dos poderes. É a diferença entre mandar e sugerir, quando você não tem a competência para mandar. Perfeito. Esse erro de invadir a competência do executivo é um erro de quem? Mas e o erro de quando? O próximo caso do material trata justamente disso, do tempo. Dos prazos. Exato. A situação é a seguinte. O governo envia um projeto pedindo regime de urgência. Aí o tempo passa, 50 dias, e nada de votação. Enquanto isso, a pauta da Assembleia está cheia de outros projetos, até uma simples homenagem. Esse cenário é um prato cheio para a FGV. Aqui entra um conceito que é absolutamente chave. Trancamento de pauta. Ou sobrestamento. Certo. A Constituição dá um prazo fatal de 45 dias para a Assembleia apreciar projetos com urgência do governador. Se esse prazo estoura, como no exemplo de 50 dias, a pauta de votações ordinárias fica congelada. Peraí, então quer dizer que um único projeto urgente do governo pode simplesmente paralisar a Assembleia inteira? Nenhuma votação super simples, tipo dar nome a uma rua, que levaria 2 minutos, pode acontecer? Nem isso. É uma medida drástica, mas é proposital. É um mecanismo de pressão para forçar o legislativo a deliberar sobre o que o executivo considera prioridade. Entendi. A única coisa que fura esse bloqueio são propostas que também têm um rito especial, como as PECs, as propostas de emenda à Constituição. O resto todo tem que esperar. Nossa! Lembro de uma questão que descrevia um caos, dezenas de projetos parados, e a chave era só identificar que um projeto urgente tinha estourado o prazo. Quem não sabia do trancamento errava tudo. Uau!
Falamos do quem e do quando. Agora o material nos leva para outra armadilha, a regra do o quê, do conteúdo. O cenário é até simpático. Um projeto cria o dia do pão de queijo. Sim. Aí na tramitação, um deputado propõe uma emenda para incluir um artigo. Neste dia, haverá distribuição gratuita do produto nas escolas. Como é que um analista tem que ver essa emenda? Aqui a análise tem duas camadas, e é isso que faz dela uma pegadinha clássica. Do ponto de vista puramente técnico, a emenda é aditiva. Ela está adicionando conteúdo. Até aí, ok. Certo. O problema está na segunda camada, a constitucionalidade. Essa emenda, que parece inofensiva, é flagrantemente inconstitucional. Ah, então é aí que mora o perigo. A emenda parece só um detalhe, quase folclórico, mas na verdade é um cavalo de Troia com um vício escondido dentro. A metáfora é perfeita. Exatamente isso. Ela contrabandeia para dentro de um projeto válido um vício que o contamina. A emenda cria despesa para o executivo. Alguém tem que comprar o pão de queijo. Exato. Alguém tem que pagar. E não indica de onde vem o dinheiro e, pior, interfere na gestão das escolas, que, de novo, é competência do governador. É o mesmo erro do primeiro caso, só que disfarçado de emenda. Claríssimo. O último estudo de caso desse bloco é sobre os limites do poder de veto. O governador recebe uma lei e decide vetar. Só que ele não veta um artigo inteiro. Ele veta uma única palavra, a palavra não. E isso, claro, inverte todo o sentido da norma. Sim. O que a técnica legislativa diz sobre isso? O diagnóstico é um só. O veto é nulo, é inconstitucional. Existe uma regra de ouro para o veto parcial. Ele precisa sempre abranger o texto integral de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Ah, não pode pensar palavras. De jeito nenhum. Vetar palavras ou expressões isoladas é proibido. É como se o governador virasse o autor da lei. Ao tirar só o não, ele não está discordando, ele está legislando, reescrevendo o texto. E isso é uma usurpação da função do legislativo. Fica bem claro. Agora vamos mudar o ritmo. O material do professor Lessa tem os flash memos, conceitos rápidos. Vamos fazer uma rodada de fogo cruzado com perguntas e respostas que são a cara da FGV. Bora lá. Começando com iniciativa, sanção e veto. A sanção do governador pode curar um vício de iniciativa, tipo aquele do nosso primeiro caso? De forma alguma. O vício de iniciativa é como um pecado original. Ele é insanável. Existe súmula vinculante do STF sobre isso. Ou seja, é uma decisão com força de lei. Se nasceu torto, não tem como endireitar. E se o governador, em vez de agir, ficar em silêncio por 15 dias úteis? O que acontece? O projeto vai para a gaveta. Pelo contrário, o silêncio dele significa aprovação. É a chamada sanção tácita. Ah, é? Sim. A partir daí, a responsabilidade de promulgar a lei passa para o presidente da Assembleia, que tem 48 horas para fazer. Se ele também não fizer, a competência sobe na hierarquia da mesa diretora. Vai para o vice-presidente. Entendi. E para fechar esse tema, o voto para derrubar um veto do governador é secreto? Para, sei lá, evitar pressões? Não, é aberto e nominal. Cada deputado declara o voto publicamente. E o quórum para derrubar é pesado. Maioria absoluta dos membros da casa, não só dos 300. Certo. Próximo tópico. CPIs. Uma comissão parlamentar de inquérito pode determinar o bloqueio dos bens de um investigado? Não pode. Esse é um ato que a gente chama de reserva de jurisdição. É uma medida que só um juiz pode tomar. A CPI tem poderes de investigação judicial, mas não de decisão judicial. Ela não pode mexer no patrimônio de ninguém. E sobre os depoimentos? Qual a grande diferença entre a testemunha e o investigado sobre o direito de ficar em silêncio? A diferença é total. O investigado tem o direito constitucional ao silêncio para não produzir prova contra si mesmo. É o famoso nemo tenetur sede tegere. Certo. Já a testemunha tem o dever de falar a verdade. Ela só pode se calar num ponto muito específico, se a resposta for diretamente autoincriminatória, mas não pode se recusar a depor. E o relatório final da CPI, depois de meses de trabalho, vai para onde? Depende do que ele aponta, né? Se tem indício de crime, vai para o Ministério Público.
Se aponta dano aos cofres públicos, uma cópia vai para o Tribunal de Contas do Estado e outra para a Procuradoria-Geral do Estado, para buscar o ressarcimento. Fica claro que a CPI investiga, mas tem limites. Limites bem definidos, para não virar um tribunal paralelo. Perfeito. Agora, orçamento e controle. A gente ouve muito falar em orçamento impositivo. O que isso quer dizer na prática? Significa que uma parte do orçamento deixou de ser só uma carta de intenções do Executivo. O orçamento impositivo obriga o governo a executar as emendas parlamentares, individuais e de bancada, até um certo limite da receita. Isso dá mais poder para o parlamentar, então. Exato. Dá mais poder para ele direcionar recursos para suas bases, para obras e serviços que ele acha prioritários. E o legislativo, ele pode anular um decreto do governador? Pode, mas não qualquer um. O legislativo pode sustar os atos normativos do executivo que exorbitam do poder regulamentador. Ou seja, quando um decreto vai além do que a lei permite, invadindo o espaço do legislador. E como ele faz isso? O instrumento é o decreto legislativo, que, por ser um ato de controle, não precisa de sanção do governador. Tramitação. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é rejeitada. Ela pode ser reapresentada no mesmo ano? Não. Para PECs, a regra da irrepetibilidade na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, é absoluta. Rejeitou, só no ano que vem. E se for um projeto de lei ordinária rejeitada? A regra é a mesma? Aí é mais flexível. Um projeto de lei ordinária rejeitado pode sim ser reapresentado no mesmo ano, só que não é automático. Precisa de um requerimento aprovado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Ok, a gente passou por muitos cenários e conceitos. Se a gente tivesse que resumir tudo isso nas regras de ouro do material do professor Lessa, aquelas que não dá para ir para a prova sem saber, quais seriam? Bom, consolidando o que é essencial, a primeira regra de ouro é: a iniciativa é a chave de tudo. Antes de analisar qualquer projeto, a primeira pergunta do analista tem que ser: quem pode propor isso? Se o tema for servidores, estrutura administrativa, orçamento do executivo, a resposta é quase sempre o governador. E, lembrando, a sanção depois não conserta esse erro. Então, a primeira checagem é o RG do projeto, ver quem é o pai da matéria. E a segunda regra? Regra número 2. Prazos no processo legislativo são fatais. Os 45 dias para urgência, os 30 dias para análise de veto, não são sugestões. São contagens regressivas com consequências bem graves. Que é o trancamento de pauta. Quase sempre leva ao trancamento de pauta, paralisando os trabalhos. Entendi. No legislativo, o relógio é um ator político. Terceira regra de ouro. Regra 3. CPI investiga, mas não julga. A CPI tem superpoderes de investigação, parecidos com os de um juiz na fase de instrução, mas para por aí. Certo. Não pode decretar prisão, salvo em flagrante, não pode ordenar busca e apreensão em domicílio sem ordem judicial. A força dela está em apurar os fatos e encaminhar para quem de direito. E a quarta e última regra para a gente fechar esse resumo. Regra 4. O controle do legislativo é ativo e contínuo. O poder da Assembleia não termina quando a lei é aprovada. Ela tem o dever de fiscalizar o executivo sempre. Seja sustando atos com o decreto legislativo, seja impondo a execução do orçamento com as emendas impositivas. O legislativo não é só uma fábrica de leis, é o principal fiscal do governo. Excelente. Fica muito claro que dominar esses detalhes é o que vai diferenciar quem passa no concurso. A análise precisa ser cirúrgica. E para a gente encerrar, o material do professor Lessa nos deixa uma provocação final, né? Exato. Ele menciona um tipo de lei muito comum, a chamada lei autorizativa. Aquela que começa com "fica ao Poder Executivo autorizado a". Sim. A reflexão é a seguinte: em que momento essa autorização, que pode ser boa para dar agilidade, vira uma renúncia do legislativo à sua própria função de legislar e, principalmente, de fiscalizar? Onde é que está a fronteira entre delegar e simplesmente abdicar do poder? É uma questão fundamental sobre o equilíbrio dos poderes, né? Algo para o futuro analista levar para a vida. Para concluir,
Vamos usar a mensagem final do próprio professor Lessa no material. Ele cita uma passagem que diz: "A justiça engrandece a nação." Uma bela citação. E ele conecta isso direto ao papel do analista. O analista legislativo é o filtro da qualidade legislativa, a peça que garante que as leis produzidas pela Assembleia realmente tragam grandeza e segurança jurídica para Rondônia. É uma grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Esta análise foi inteiramente baseada no conteúdo de autoria do professor doutor Marcelo Lessa e seu projeto